Boa noite, Portugal. Boa noite, Torres Vedras. Em Torres Vedras, 19h38. Boa tarde, Brasil. Boa tarde, Brasília. Brasil como um todo. Eu sou Carlos Cardoso. Eu faço parte do projeto Vitalidade 2020, um projeto criado para elevar o vigor físico e moral das pessoas. Ele é composto de 4 coordenadores: Jéssica Costa, Anderson Urbang, Paula e eu, Carlos, onde nós temos os pilares de nutrição, a parte física, a parte psicológica e a parte infantil. E dentro da parte psicológica, não psicológica, mental, nós trabalhamos aqui, nós criamos um quadro chamado Vitalidade Connection, que se trata de um quadro que procura trazer os mais diferentes assuntos que são de interesse das pessoas, que elevem o seu conhecimento, tragam notícias boas, curiosidades da história, da cultura, da saúde, da tecnologia, inovação. E nesse contexto, nós hoje vamos trazer um assunto belíssimo. Em 2020 está fazendo 100 anos do nascimento de Federico Fellini. Federico Fellini se não um dos maiores diretores de cinema premiados pela Academia. Recebeu, se não me engano, 5 Oscars. Isso a gente vai checar mais adiante. Diretor de cinema renomado, com uma história incrível no cinema italiano e, por que não dizer, no cinema mundial. Autor e diretor de vários filmes de sucesso, como La Dolce Vita, La Estrada e o grande sucesso Amarcord, filmes de grande sucesso que impactaram muito na sua época de lançamento. Ele também é precursor no famoso espaço de cinema, como se a Hollywood da Europa, né? Cinecittà vai ser comentada aqui também, palco de grandes produções, como essa aqui que vocês estão vendo. Fellini participou de tudo isso, produzindo grandes filmes. E a gente vai conhecer um pouco da história desse grande diretor, com quem? Nada menos que Max Luttiti, o nosso italianista, direto de Brasília. Max Luttiti, seja muito bem-vindo de volta ao projeto Vitalidade 2020, ao Vitalidade Connection. Max, é com você. Muito obrigado, Carlos. Muito obrigado a todos vocês da Vitalidade 2020. Acho a proposta de vocês maravilhosa. Estamos aqui hoje com este tema, né, de Federico Fellini, centenário de Federico Fellini. Né? A gente queria um tema, uma temática, a gente buscou uma temática assim, porque acho que o Federico Fellini representa o melhor da Itália, ele é a alma da Itália, ele é nosso embaixador cultural, ele já não está conosco há mais de quase 17 anos, porque ele nasce em janeiro de 1920 e faz a passagem dele em outubro de 1993. Então, já estamos comemorando 100 anos do nascimento dele, e também são 17 anos que ele não está, aliás, 27 anos que ele não está mais conosco. Fellini continua muito presente, muito atual. A gente criou este encontro hoje para começar um diálogo tipo távola rotonda, mesa redonda, para entender por que este fenômeno. É um fenômeno. A gente está, o mundo inteiro, pandemia à parte, está abraçando esta oportunidade do centenário do nascimento dele para relembrar, falar de Federico Fellini, redescobrir Federico Fellini, e assim, entendendo ele, nós entendemos, porque eu acho que a humanidade dele, os filmes dele falam de coisas muito íntimas, muito pessoais, da vida dele. Ele não vai buscar coisas que estão fora do alcance da vida dele. É tudo muito autobiográfico. É neste sentido que ele olha para dentro para
encontrar inspiração para fazer os filmes dele, ele toca aquela tecla da humanidade, que somos todos iguais. Então, é por isso a linguagem dele, os simbolismos dele, a nível até muito subliminal, psicológico, toca o coração de qualquer ser humano em qualquer contexto cultural. Por isso, Fellini é apreciado em Japão como, sabe, na América Latina, nos Estados Unidos, na Europa, na Itália. Ele é universal. Ele é universal. Revendo esses filmes dele agora, nesses últimos períodos, assim, que eu estou me preparando para esses encontros, estou vendo como ele é atemporal, né? Os filmes dele parecem muito, muito atuais e modernos, né? Ele foi premiado muito, como você comentou, Carlos, mas é interessante que ele é conhecido muito pelo filme La Dolce Vita. Este conceito o título deste filme, La Dolce Vita, estamos em Roma, 1960, virou até um nome de um filme, um grandíssimo filme, que virou quase a identidade com ele, né, sinônimo, Federico Fellini, La Dolce Vita, mas é um filme, ironicamente, que nunca não ganhou nenhum Oscar. Ele ganhou os outros Oscars, 4 Oscars, para os outros filmes, mas não pela Dolce Vita, né? A gente gostaria, talvez hoje, de focalizar um pouco mais sobre o que era aquela Roma 1960, porque como Fellini chegou àquele ponto de criar este filme que o Martin Scorsese considera o melhor filme jamais feito na história do cinema. Isso é a opinião do cineasta americano Martin Scorsese, que obviamente deve entender alguma coisa de cinema devido à longa incrível carreira que ele teve e está tendo até hoje, né? Então, eu gostaria então de abrir a mesa redonda para quem gostaria de comentar algo sobre esta Roma 1960, este ambiente, como era, o que estava acontecendo em Roma, o que estava acontecendo na Itália, para a indústria cinematográfica estar no ponto de criar um filme chamado La Dolce Vita, e para Fellini, que já tinha tido sucesso, ele já tinha ganho 2 Oscars, já quando La Dolce Vita virou propriedade da humanidade. Ele tinha ganhado o Oscar, primeiro Oscar, La Strada, 1956, né? Aqui temos uma dupla dinâmica, que é a esposa dele, Giulietta Masina, com Anthony Quinn. Este filme, 1956, ganha o melhor filme estrangeiro dos Oscars em Hollywood, né? Então, já começamos com 56, e logo em 57, o ano seguinte, ele ganha outro Oscar, melhor filme estrangeiro. Ele ganha o Oscar para As Noites de Cabiria, né? Le Notti di Cabiria. Então, quando ele chega a criar o La Dolce Vita, em 1960, ele já estava com 2 Oscars. Então, nesta altura, eu gostaria de passar a palavra, talvez... Tem alguém que gostaria de entrar neste ponto? Eu jogo a bola para quem? Possiamo parlare in italiano? Va bene? Tranquillamente? Marina, talvez? Marina, forse... No, la voce... No, il microfono è chiuso. Adesso... Ecco. Sim, pode. Ti sentiamo. Puoi parlare. Sì, posso parlare adesso? Sì. Grazie, Maria. Sì, mi sentite? Sì. Benissimo. Ok. Da Philadelphia, Pennsylvania, la professoressa Marina Johnson, all'Università di Pennsylvania, Dipartimento di Italiano, una grande amica e collega da moltissimi anni. E sono molto orgoglioso perché io sono un frutto di questo Dipartimento di Studi Italiani all'Università di Pennsylvania, dove mi sono studiato, ho un bachelor e ho sempre mantenuto un contatto stretto, e a lungo di questi ultimi anni con Marina è diventato ancora più stretto. Grazie Marina. Grazie a te, Max. Max è un grande amico e sono felice che mi abbia invitata a partecipare oggi. Mi dispiace, posso solo parlare in italiano?
ma mi fa molto piacere che Max abbia parlato di Fellini e dell'umanità di Fellini, perché per me quello è il carattere migliore di Fellini. Fellini era un grandissimo osservatore di tutti gli aspetti dell'umanità. E come ha detto Max, convinto della fondamentale uguaglianza delle persone. E quindi gli piaceva andare ad osservare e parlare di quegli aspetti dell'umanità che forse ci possono sembrare meno importanti, no? La piccola umanità, le persone modeste o che vivono ai margini dell'umanità, ma che hanno grandi sentimenti che si vedono per esempio nei personaggi che dava a recitare alla moglie Giulietta Masina, per esempio quello che forse, no, per cui forse è più famosa la prostituta Cabiria. Vorrei però, perché io non sono un'esperta di Fellini, mi piace moltissimo Fellini, ma mi piace Fellini perché io sono una rinascimentalista e sono una studiosa di Leonardo da Vinci. Ecco, io trovo che Federico Fellini sia un genio e un umanista allo stesso modo di Leonardo da Vinci. Una delle prime cose che mi hanno attirata a Fellini è stato, sono stati i suoi disegni, le sue caricature. Fellini ha cominciato la sua carriera a Roma mantenendosi non lavorando nel mondo del cinema, ma come disegnatore, caricaturista e disegnatore di comic strips. E per lo sviluppo poi del suo cinema, della sua cinematografia, the American comic strips, no? I primi fumetti americani degli anni 20-30 sono stati estremamente importanti, hanno costituito un modello molto importante per Fellini, che comunque ha continuato a disegnare durante tutta la sua carriera anche di regista. Forse sapete che molti registi disegnano perché è un modo per ideare, no, visualizzare la scena prima di girarla. Ma la cosa interessante dei disegni di Fellini è l'aspetto caricaturale, che troviamo appunto anche in Leonardo da Vinci, nella sua attenzione a, per esempio, gli aspetti tragicomici dell'invecchiamento o della malattia, che ci aiutano ad affrontare anche le parti meno belle della vita, ma con altrettanta umanità. Ecco, quindi volevo ricordarvi questo Fellini che forse non è il più conosciuto, ma per me è estremamente interessante. Marina, e anche dei suoi disegni abbiamo il suo quaderno dei sogni, che sì. Il suo psicologo lo ha incentivato all'inizio e poi continuò anche senza il suo psichiatra di mantenere questi quaderni, quei disegni rappresentando le immagini che gli venivano nei sogni, che poi usava queste immagini dei sogni per realizzarli nei film. Sì, infatti c'è questa dimensione onirica dell'osservazione della realtà di Fellini
che fa parte della sua universalità, possiamo dire, no? Perché tutti sogniamo, tutti abbiamo queste manifestazioni che si sovrappongono alla nostra osservazione della realtà e che aggiungono i nostri sentimenti, la nostra psicologia, no? A quello che è il reale. Esatto. E noi vediamo nei film di Fellini e quasi quasi c'è qualcosa che ci ricorda, forse anche qualche sogno che noi abbiamo avuto o che abbiamo anche sempre, cioè c'è questo elemento proprio sì della magia, di quello che non è tangibile, quello che non si può toccare, ecco, proprio Sì. i sentimenti e le cose nascoste, ecco, perché Sì. vedere un film di Fellini è come una sessione terapeutica, perché ti porta a un punto che ti domandi anche cose di te stesso, perché ti sta piacendo tanto qualche scena, qualche momento, qualche personaggio. Sì. Infatti io penso che il successo di Fellini, no, gli Oscar che ha ricevuto, il successo anche della grande vita della dolce vita negli Stati Uniti, è proprio il fatto che, forse anche per il distacco, no? Quando una storia è rapportata o portata a un pubblico, ma da un altro paese, con dei personaggi conosciuti, perché pensiamo a Anthony Quinn, per esempio, no? In La Strada. Quindi è un personaggio che può essere immediatamente noto al pubblico americano, che quindi riesce a stabilire in una storia che viene dall'Italia, da un'Italia dei piccoli paesi, dei piccoli circhi appunto di strada, che però non è così dissimile da quella che era stata la realtà dei traveling performers negli Stati Uniti, all'inizio della storia degli Stati Uniti, per esempio, no? Oppure La dolce vita, questa proiezione forse anche da un'America puritana, diciamo, no? Di questo esotismo e questa sensualità possibile in un altrove, ma sognata dal pubblico americano. No? Quindi è interessante pensare a tutte queste cose e a come appunto Fellini sia riuscito, soprattutto venendo da un background neorealista, quindi la realtà, l'osservazione diretta della realtà, che poi diretta è anche relativo, no? Anche nel neorealismo, non è sufficiente. Quindi il neorealismo viene superato dal surrealismo e viene superato dalla dimensione onirica. Esatto, perché molte persone pensano, Fellini neorealismo. No, lui ha fatto la gavetta con Rossellini ed altri nel neorealismo e poi io acho che se nós falamos in portoghese, no, tu segui tutto, capisci benissimo, sì, no? Capisco, non posso parlare, ma capisco. Lo so, lo capisci benissimo. Ascolta, allora abbiamo, noi temos então un giovane Federico Fellini, assistente de Roberto Rossellini, no filme Paisan, ok? Paisan é filmado nas ruas de Roma. Mas por quê? Porque, de repente, os cineastas neorealistas, cioè nova realtà, uma nova realidade, porque eles estão filmando nos ambientes verdadeiros, não num estúdio, porque Cinecittà está fechada. Vamos lembrar que Cinecittà, o que Cinecittà? Vamos pensar bem neste nome. Uma cidade, città, dedicada ao cinema. Acho que ninguém pode entender as dimensões, o que é Cinecittà. Não sei quem de vocês teve a oportunidade de visitar Cinecittà durante as visitas de vocês em Roma. É uma experiência cultural única, porque é uma cidade dedicada ao cinema. É infinita. Ele trabalhava no Estúdio 5. Ele tinha o estúdio dele, com o escritório dele. O mundo feliniano depois era tudo construído lá.
Ele não viajava, ele tudo era feito porque isso fazia parte de ele. Ele não estava interessado no real, ele estava interessado no surreal, né? Quando você tem a nave, il transatlântico Rex em Amarcord, aquilo é mais real que o real. Ele cria a sensação da felicidade de ver este transatlântico, sabe, numa estética que, se você filmaria um verdadeiro navio, não teria a mínima graça. Mas voltando então sobre Cinecittà, queria só lembrar, todo mundo sabe com certeza, que o Cinecittà foi criada por Mussolini na década de 30, porque ele viu no cinema uma maneira de... ele queria uma indústria cinematográfica forte, ele queria competir com Hollywood, literalmente. A visão de Mussolini, isso aqui não estamos falando de política, estamos falando de realidade, o que foi feito. Então, Cinecittà é um grande investimento do Fascio, da época do governo de Mussolini, e vamos lembrar que todo mundo acha, os americanos começaram a fazer filmes depois, no pós-guerra. Na minha pesquisa, descobri que nós temos filmes feitos na década de 20, filmes de Hollywood que foram filmados em Roma. Agora, não tinha Cinecittà, mas agora, obviamente, nas minhas anotações, que são muito esculembadas, não vou encontrar, mas estamos falando de filmes de 1920 e 20... Claro que não vou encontrar aqui agora, mas está documentado que Hollywood já chegou na Itália, em Roma, a fazer filmes na década de 20, e foram filmes de grande sucesso. Né? Vorrei ricordare, se posso, Prego. che il film italiano, se pensiamo all'origine del film italiano, un grande blockbuster è stato Cabiria di Pastrone del 1914, 13-14, che ha avuto un successo enorme negli Stati Uniti. No? E quello era naturalmente un film girato per la gran parte in studio, ma anche aveva scene realistiche girate in esterno e aveva già posizionato il cinema italiano a livello internazionale. Ed è stato, troviamo film italiani dei primi 10 anni del secolo che vengono presi a modello per i primi film anche blockbuster americani. In questo momento stavo cercando di ricordare, c'è un film molto importante americano, lo devo trovare, ve lo cercherò, ma appunto c'è sempre stata questa relazione fin dall'inizio della industria cinematografica tra Italia e Stati Uniti. I primissimi studi cinematografici sono nati in Italia, no, italiani, sono nati in Italia alla fine dell'Ottocento. Subito per l'Italia, che era stata da poco unificata, era una nazione giovane, il cinema era visto come uno strumento importante per la costruzione di una cultura e di una identità nazionale. Esatto. Ed è per questo che poi con l'avvento del regime fascista Mussolini ha capito l'importanza che il cinema aveva come strumento di propaganda e quindi ha promosso la costruzione di Cinecittà e ha dato questa centralità a Cinecittà nella cultura italiana del suo governo, insomma.
Perfetto, perfetto, grazie perché Marina, perché realmente l'importante è questo qui, creare l'identità culturale italiana. Qui si parla esattamente di un paese che doveva ancora imparare una lingua che unisse la penisola, la Sicilia e la Sardegna, cioè prima della televisione, che poi il ruolo che la televisione italiana ha fatto per unire, unificare il linguaggio, l'italiano moderno che noi parliamo ed insegniamo, ognuno parlava il suo dialetto regionale, perciò per unificare questo il cinema era l'istrumento prima della televisione per creare questa lingua e identità culturale unica. Perciò l'importanza del cinema sì, è proprio di educare in tutti i sensi, ecco. Sì, ecco, ho appena controllato e quindi vi posso dare i riferimenti specifici dei registi americani, primi registi americani influenzati da Pastrone. Pastrone come regista è anche stato importante per lo sviluppo di certe, diciamo, invenzioni cinematografiche, come per esempio l'uso del dolly, no? Il carrello che porta avanti e indietro la camera, no? The panning in and out. E Cabiria ha influenzato David Wark Griffith, che è stato il primo grossissimo regista americano con Birth of a Nation del 1915 e Intolerance del 1916, ma poi anche Cecil DeMille, altro grande regista americano influenzato da Giovanni Pastrone e da Cabiria. E poi ne parla anche Martin Scorsese. Non so se conoscete di Martin Scorsese My Voyage to Italy, il mio viaggio in Italia. È un documentario bellissimo. È il viaggio di Martin Scorsese, il suo viaggio personale attraverso il cinema italiano alla riscoperta delle sue radici, della sua identità italiana. Bellissimo. Molto bello, è molto lungo, sono credo 4-5 ore, ma è molto bello, vale la pena vederlo perché presenta una storia fantastica del cinema italiano e dell'importanza del cinema italiano per stabilire l'identità culturale, nazionale italiana per gli italo-americani e per gli italiani nel mondo. Veramente molto bello. Ottimo, grazie per questo consiglio, non lo conosco e sono sicuro che molti dei nostri partecipanti saranno felici di avere questa informazione. Grazie Marina di cuore, è proprio realmente è fantástico, fantástico. Max, é o Carlos falando. Só fazer um registro aqui, nós estamos chegando na metade do nosso programa hoje, Vitalidade Connection. O assunto está riquíssimo, olha, muito interessante o que a Marina está falando para todos nós aqui. Eu queria que você agora, Max, depois de tudo isso que a Marina diz, fizesse um pequeno resumo do que ela comentou para o nosso público português, que talvez não tenha perdido uma palavra ou outra, e a gente falasse da importância do Fellini nesse cenário, né? Qual a importância, justamente nessa Roma, década de 60, pós-guerra, enfim, queria que focasse agora um pouco mais na figura de Fellini. Claro. Bom, eu acho que as palavras de Marina não precisam de tradução. Acho que todo mundo entendeu que estamos falando de um cineasta que, tocando a tecla da humanidade dele, ele fala uma linguagem universal, então, que transcende tudo que poderia ser um impedimento a uma comunicação assim quase visceral, né? O mundo dos sonhos, mas a Marina nos deu as informações fantásticas que nós vamos pesquisar, obviamente, porque sobre a ligação da indústria cinematográfica na Itália, que
recebe tipo assim, obviamente o cinema começa na Europa, depois vira Hollywood, não sabemos a história do cinema, mas Hollywood se interessa e atua na Itália já no início do século passado. Então, ela nos deu as informações de filmes assim, ainda, né, 1916, 1916 era il primo, no? Marina? 14. 14, wow, ok? Beh, ma c'è ancora prima. C'è per esempio una Divina Commedia, un Inferno del 1910, Wow. mi pare. Incrível, incrível que temos então essa ligação com a indústria cinematográfica americana e a Itália. Agora, o que aconteceu, o fenômeno que aconteceu então na década de 50 e 60 por que os americanos, por que Hollywood? Temos então esta expressão, né, Hollywood no Tibre, né, Hollywood no Tiber, Hollywood sul Tevere, não? Mas a troco de quê? Só porque americanos gostam de Itália, eles gostam de ficar em Roma? Não. Por quê? Em primeiro lugar, existe Cinecittà. Cinecittà estava fechada durante a guerra de 43 a 48, e Cinecittà, ao dia de hoje, 2020, ela é o maior estúdio cinematográfico na Europa. Não tem outro país que tenha uma estrutura tão grande como Cinecittà, como a Itália tem. Então, quando os empresários, os investidores, big money, né, nessa indústria, eles querem bancar, obviamente, em um filme que vai ser realizado onde tem know-how, grandes profissionais em todos os setores. Vamos lembrar também que a Itália, uma coisa que acho que até pessoas não podem acreditar, isso um pouco à parte, mas estamos fugindo do Fellini, mas vamos lembrar que é uma indústria tão grande, Cinecittà, a indústria da dublagem. Vocês, com certeza, acho que a maioria de vocês sabem que hoje em dia eu vou no cinema na Itália, eu não posso ver um filme americano na sua língua original. Eu vou ver o filme dublado em italiano. E você vai dizer, mas isso não pode ser, isso é uma brincadeira. Não, meus senhores. Você vai ver o filme dublado em italiano e você vai acreditar que ele foi filmado na língua italiana. Eles são gênios. Essa indústria da dublagem é uma coisa assim que você não pode... Eu cresci na Itália, quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu não poderia acreditar que John Wayne não falava italiano. Não podia acreditar. Tipo, você nem passa pela tua cabeça que esses filmes não eram, né, filmados. Então, uma indústria de uma fineza, de uma capacidade deste nível, né? E você vai dizer, mas por que o governo italiano continua até hoje insistindo? Porque deve manter esta indústria de dublagem. Né? Eles são uma coisa que vem de geração a geração. Mas Fellini, vamos lembrar então, estamos no pós-guerra, a Itália destruída moralmente, fisicamente, economicamente. E vamos lembrar também que os filmes americanos que tinham grande sucesso na Itália no pós-guerra, porque o que o italiano precisava naquele momento? Sonhar que a vida pode ser melhor, de sonhar de ter, sabe, aquelas coisas, né, que a gente vê nos filmes americanos, né? Só que tem um porém. Vários países na Europa, Itália incluída, tem estes estúdios americanos não podiam trazer de volta o dinheiro que eles estavam ganhando com esses filmes na Europa, na Itália. Isso se chama o famoso Frozen Funds. Frozen Funds é este dinheiro que eles podem só utilizar no país onde eles lucraram com os filmes. É assim que começa a produção de filmes americanos. Tipo assim, não começa. É reincentivado o investimento do cinema americano logo na Itália, fazer filmes em Cinecittà para utilizar este financiamento. E vamos lembrar também que tinha sempre ajuda, eu nunca leio muito sobre isso, mas a minha intuição é que deve ter também uma ajuda do Marshall Plan, do pós-guerra, para a Itália destruída pela guerra, vamos entrar e vamos reconstruir a Itália economicamente. Eu acho que o Marshall Plan também ajudou a indústria cinematográfica italiana para se reerguer, né, em pé. Então, eu posso pessoalmente vou passar depois a palavra para os outros, quero ouvir a pergunta que eu vou fazer, você pode se preparar, por favor?
primeiro vou passar depois a palavra para a professora Margaret Nunes, que vai explicar para nós o que a Universidade Federal de Goiás, em Goiânia, está fazendo para comemorar o centenário de Fellini. E depois vou perguntar para vocês, queridos, que somos nós aqui nesta live, qual é o filme de Fellini que você gosta mais e por quê? Tá? Então, eu também vou responder essa pergunta antes que eu passe a palavra para a Margarete, mas quero só uma parte. Eu conheço um pouco dessa dinâmica de Roma nos anos 60, apesar que eu sou muito novo, não estava lá, mas eu tinha meu pai. Meu pai era uma pessoa incrível, Mario Luciani Lucic. Ele trabalhou em Roma na década de 60 com uma empresa que ele criou, Intermercator, junto com outros sócios, para convencer os investidores que estavam em Roma, na Itália, para fazer filmes, spaghetti western, tudo mais, para, por favor, aceitar o convite. Ele era... a empresa dele tinha um contrato com o governo da Iugoslávia, tá? Vamos lembrar que meu pai de Trieste, a gente estava em Trieste, ele estava em Roma, e qual era a missão dele? Fazer esses Hollywood, esses filmes com financiamento americano, ser realizados não na Itália, mas em Eslovênia ou em Croácia, tá? E assim ele foi envolvido numa das maiores, um dos maiores filmes, o primeiro filme de Hollywood feito atrás da, como se diz, a cortina de ferro, Iron Curtain. The Iron Curtain. Em português, a cortina de ferro, que é os Vikings, The Vikings, com Kirk Douglas, tá? Então, eu, como criancinha, ele chegava em casa de vez em quando em Trieste, né, uma vez por mês, mais ou menos, ele chegava com essas histórias de que rolava em Roma para fazer um filme. As histórias humanas, ele falava, gente, vocês não podem acreditar, é um mundo, um universo que não tem palavras. Ele, ao longo dos anos, ele gostava muito de falar desta época que ele trabalhava lá, porque ele conhecia os atores. Ele estava no Via Veneto, ele estava sentado naqueles bares, fechando os contratos com os produtores americanos. Então, eu sinto muito que meu pai não está conosco, ele teria adorado participar deste live. Agora, eu passo a palavra para a professora Margaret Nunes, de Goiânia, Goiás. Margarete. Ok. Só uma coisa, quero só dizer, eu vou responder minha pergunta. Meu filme preferido de Amarcord é Amarcord. E por que Amarcord? Porque eu tenho uma lembrança nítida, quando eu estava na Universidade de Pensilvânia, ter assistido esse filme com os meus colegas, foi uma experiência única, e até hoje eu vejo Amarcord, será talvez 25 ou 30 vezes, e cada vez que assisto Amarcord eu vejo uma coisa nova. Parece um filme novo cada vez que assisto ele. Deu empate. Amarcord e La Dolce Vita, 38% os dois. Muito bom. De La Estrada, empatado com Roma. Eu devo votar ainda. Vou lá, devo votar. Margarete, estamos contigo. Obrigado. Ok. Obrigada, Max, pela oportunidade que você deu. Obrigada aí aos organizadores do Vitalidade 2020, sobretudo Vitalidade Connection, Carlos, sobretudo. Mas é uma grande oportunidade poder, né, divulgar esse projeto que deveria ter acontecido no Cine UFG no mês de junho, era o que já estava previsto no ano passado, mas infelizmente, né, a crise sanitária nos colocou numa outra estrada. E depois de muito bater a cabeça de como poderíamos fazer, encontramos essa solução, que é a que está aí colocada. E é claro que não é a melhor, mas é a que é possível. Sempre vai ter alguém que o equipamento é incompatível e que não consegue acessar o filme, mas conseguimos, não como queríamos, né, trabalhar toda a filmografia de Fellini nesse período, mas para isso a gente teria que ter começado lá ainda no mês de maio, por exemplo, e não conseguimos colocar o projeto em andamento naquele momento, mas pensamos as principais obras, na nossa opinião,
já está aí, né? Tivemos nessa semana o Amor na Cidade, na próxima é Estrada, vai ter um debate, inclusive, porque temos a previsão de um debate a cada mês, fechando agosto com a Trapaça, e depois no mês de setembro temos a Doce Vida, Boccaccio 70, 8,5, que também vai ser objeto de debate. Os professores da Faculdade de Comunicação, 2 professores devem coordenar esse debate. Julieta dos Espíritos, em outubro, Satiricon, Os Palhaços, Roma e Amarcord, também com o debate Amarcord, que é um dos meus preferidos. E no mês de novembro vamos ter ensaio de orquestra, Cidade das Mulheres, Elanave Vade, Indiero e Fred. E em dezembro, Intervista e A Voz da Lua, que é o último dos filmes, com debate também. Então, na verdade, não sabemos ao certo se conseguiremos, né? Que tudo dê certo, né? Vamos esperar o primeiro debate também. Mas o Departamento de Línguas Estrangeiras, a área de italiano do Departamento da Faculdade de Letras da UFG, anualmente, já há uns 10 anos, realiza a Semana de Cultura Italiana, que normalmente é no mês de junho, maio, final de maio, mês de junho, e sempre com uma mostra, né? Já fizemos vários tipos de mostra cinematográfica no Cine UFG, porque a UFG tem um cinema, inclusive com projetor muito bom, de última geração. Mas vamos em stream, e vamos ver, espero que todos possam assistir, participar dos debates. Aqueles que precisam ou desejam ter um certificado de participação, tem sempre um formulário lá para preencher ao término da mostra. A gente vai computar todos né? Se, por exemplo, o Marcos tiver assistido a todos os filmes, então ele vai ter um certificado com uma carga horária maior do que o Carlos, por exemplo, que só assistiu 5, né? Enfim, contamos com a participação de todos e sugestões também, né? Porque é uma novidade, nunca tínhamos imaginado como fazer uma mostra nesse porte, desse tipo, não simplesmente colocar no YouTube, porque os filmes têm direitos autorais, então a gente tem que ter uma garantia de que eles não vão ser abaixados, né, que vão ser assistidos só na plataforma onde eles estão hospedados. Professora, colocamos o Vitalidade à disposição para divulgar nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, enfim, está à disposição, tá bom? Muito obrigada, muito obrigada. Muito obrigado pela sua presença. Max? Margarete, tem uma pergunta, Margarete. Como exatamente quem está aqui conosco aqui na sala nesse momento, né? Para o pessoal, explica um pouco, porque é muito interessante. Eu gostei muito da ideia que vocês tiveram, fazer tudo via WhatsApp. Vocês criaram um WhatsApp específico para o Festival de Cinema. Eu mesmo assisti Amor in Città outra noite, que eu adorei. Sem fim, a parte que o Fellini contribuiu, né? Porque é uma série de curtas, né? É fantástico. Quem não conhece o filme Amor in Città, recomendo. Tipo, hoje o filme fica acessível por 3, 4 dias? Como funciona? Isso, tá. Todo mês nós lançamos a programação do mês em um banner, onde tem um mecanismo de captura. Então, a pessoa clica lá no botãozinho, vai para um grupo de WhatsApp, onde é disponibilizado o link do filme, porque, por exemplo, a embaixada usa um outro método, só que tem que ter pessoal em quantidade, né, para poder gerenciar e-mails que recebe, senhas e etc. E esse foi o único mecanismo que nós encontramos seguro. Então, a pessoa clica, ela não vai receber o filme imediatamente, ela vai para a sala de WhatsApp, digamos, né, para uma sala, para o grupo do WhatsApp, onde está disponibilizado o link do formulário, onde vai estar o link do debate também. Então, tem que ir para
para esse grupo, porque é lá que as coisas acontecem. Margarete, então eu coloco então o grupo também, obrigado, porque Vitalidade 2020, né, ajudar também a divulgar esta iniciativa cultural, que é internacional. Qualquer pessoa pode acessar de qualquer canto do planeta, correto, Margarete? Certo? Está ouvindo? Sim, sim. Estando lá no grupo de WhatsApp, os filmes são disponibilizados, o link é disponibilizado na quinta e fica até as 23h59 de domingo. Aí ele é bloqueado, né? Ótimo. Então, o link está disponível sempre de quinta a domingo. Tem debates, os debates sempre aos sábados, e pode acessar. O melhor é pelo computador, porque nem todos os celulares conseguem acesso, mas aí são questões nossas, técnicas, né? E a gente teria que ter uma outra plataforma e ficaria mais difícil. Eu, pessoalmente, acessei via celular e não teve nenhum problema, então eu posso oferecer também, então, o seguinte, já que você é integrante do nosso um dos pilastres do nosso grupo WhatsApp Panorama Italiano Brasília, você mandando o link para lá, as pessoas podem pegar o link e acessar. E quem nessa sala, neste momento, não está ainda no nosso grupo WhatsApp Panorama Italiano Brasília, eu faço o convite de entrar em contato comigo, eu vou adicionar vocês, tá? Então, assim a gente joga a bola, a gente fica juntos, tá? Tá bom? Obrigado, Margarete. Mille grazie, mille grazie. Quero só dizer que a Margarete, a professora Margarete, é literalmente uma mártir para a cultura italiana, uma pessoa que não tem, que você saiba, não sei, esse negócio de ter sangue italiano para ser um italianista. Os maiores italianistas no mundo, seja no mundo anglo, como no mundo latino, no nosso mundo lusófono, eu vejo que são pessoas que não têm nenhuma conexão real de descendência com a Itália e se tornam os maiores embaixadores da cultura italiana. Então, parabéns, Margarete, fora do teu trabalho na Federal, na UFG, Universidade Federal de Goiás, UFG, você também tem uma escola própria, Italiano Oggi, que é há mais de 30 anos, em Goiás, que já criou gerações de italianistas, as pessoas que vão para a Itália, curtem a Itália e, sem ir para a Itália, vivem a cultura italiana. E hoje em dia, via estes mídias sociais que nós temos, de poder ler o jornal, né, do Corriere della Sera, sei lá, qualquer jornal, no dia. Isso é uma realidade que eu lembro quando eu era aluno de italianística na Universidade de Pensilvânia. A gente ficava lá com revistas de 2 meses atrás, e a gente era ouro para nós, né? Então, tudo é tão... Bom, até no panorama italiano na UNB, na Universidade de Brasília, a gente sempre trabalhava com artigos bem antigos, né? Quando a gente começou no século passado, e digo com muito orgulho, 1999, a gente começou o panorama italiano na UNB com uma atividade de extensão, né? Bom, então eu gostaria agora, vou pegar as pessoas que ficam mais longe, no sentido de nós aqui em Brasília. Eu quero perturbar a Tina Pastore em New York. Tina, qual é brasileira que trabalha na ONU, uma pessoa assim, os pais dela são professores... Bem, longa história que a nossa conexão vem da Universidade de Brasília, a filha de Teresa Pastore, uma das fundadoras do coro italiano da UNB, e do teu pai, professor de Química na UNB. Tina, que bom te ver maravilhosamente bem. A última vez que a gente estava junto em janeiro, fomos ver como era um negócio, onde a gente estava? Reciclando, estudando como lixo é reciclado, né? Porque não somos ecologistas, né? Nós estávamos visitando uma das usinas de separação e reciclagem de Brasília, que é um dos temas que eu trabalho aqui no Brooklyn, não com a ONU, mas com uma organização sem fins lucrativos chamada Shuriken, e nós trabalhamos com catadores de lixo aqui. Fantástico, Tina. Tina, então... Max, aí, uma próxima entrevista, hein, Max?
Entrevista boa, hein, Max? Conteúdo excelente para a gente trazer para Vitalidade, hein? Sim. Tina, Já sinta então, convidada, Tina. Tina está convidada já para o nosso público no Brasil e no Portugal. Tina, você pode imaginar que esses caçadores com quem você tem contato, né, de lixo em Brooklyn, eles poderiam ser personagens, né, no mundo feliniano, né? Como a Marina falou, né? Porque ele focalizava exatamente nos nossos irmãos e irmãs que não fazem parte, que estão nos margens da sociedade, né? Eles poderiam ser, né? Sim, Personagens. Com certeza. Me lembra um pouco da Estrada, a questão, e eu acho que, como você disse, os filmes do Fellini, eles estão bastante... eles são atemporais, então acho que essa é uma questão que está surgindo bastante em voga agora durante a pandemia, né? Que é essas pessoas que estão à margem, né, da sociedade, eles estão e que carregam a sociedade nas costas, eles que estão sendo mais impactados. Claro, mais em perigo. Eles estão muito mais em perigo. Aqui em Nova York, nós tivemos negros e latinos morrendo 2, 3 vezes mais do que as outras populações. E são eles... E entra com as questões de privilégios, né, da sociedade. Então, eu imagino que esse é realmente um questionamento que é atemporal, que a gente vai continuar se fazendo e dar mais valor a esses trabalhadores que não têm grande amparo, eles estão marginalizados da sociedade e precisam ter o trabalho reconhecido. E esse é um tema tão interessante porque você conecta isso com as questões de sustentabilidade, né, que a gente debate bastante na ONU, e essas pessoas fazem um trabalho de formiguinha e a gente quase não valoriza eles, né? Exato. Tina, neste contexto, então, se eu te pergunto, então, qual é o teu filme de Fellini que você gosta mais? Eu sei que é difícil, ou que te impactou mais. Você lembra, você tem um filme que fica guardado no teu coração, ou que por alguma razão te estimulou, te marcou de alguma maneira? Acho que a Estrada ela foi um dos que me marcou assim bastante. Faz muito tempo que eu assisti, até foi bom você ter retomado o assunto assim na minha cabeça, porque realmente eu tinha que fazer uma sessão de maratona aí no Netflix de Fellini ou qualquer outra dessas plataformas. Muito bom, obrigado, Tina. Muitíssimo obrigado. Tem alguém que gostaria de falar do seu próprio filme feliniano, que gostaria de compartilhar? Isso aqui é mais tipo terapia, gente, tá? Ok, Ingrid, de Brasília, como vai? Tudo bem? Olá, boa tarde, todo mundo. Estou muito Quero só feliz. dizer que Ingrid foi a minha aluna mais jovem na Universidade de Brasília. Ela tinha permissão, sinceramente, dos pais, isso não é brincadeira, ela tinha 16 anos, tá? Eu lembro como fosse ontem. Foi ontem. De muito tempo, Max. Nossa. Bom, estou longe agora de ser aquela jovem. Desculpe, ela se tornou também professora de italiano, tá? Isso é o maior orgulho meu pessoal, tá? E graças aos seus estímulos também. Bom. Eu amo a Itália, eu amo a cultura italiana, eu amo a língua italiana, eu amo as músicas italianas, a comida, tudo, tudo, tudo. É maravilhoso. E como disse o professor Max, também eu não tenho nenhuma ascendência italiana, né? Meus avós eram húngaros, mas eu não sinto nenhuma ligação, infelizmente, com a Hungria. Eu não consigo, já tentei, mas não consigo. Tem um filme, eu sei que é difícil, mas qual seria que mexeu mais contigo? O que você sabe que você gostou mais?
Sim, eu ia comentar que eu não votei na enquete ali, porque eu não vi o filme que eu gostei mais, por enquanto, né? Porque eu não assisti toda a filmografia, mas eu gostei muito do Boccaccio 70, do episódio com a Anita Ekberg, porque eu acho muito divertido. E é divertido, ao mesmo tempo, é uma crítica que ele faz ao senhor, né, que é o personagem principal daquele episódio, que ele é muito conservador, ele é assim, ao extremo, ele é muito apegado a crenças profundas e ele fica inflexível. Então, ele começa a criar caso com um outdoor que está do lado de fora, que é a Anita Ekberg, fazendo propaganda de um leite. E aí tem aquela musiquinha que todo mundo repete até hoje, aquela bevete più latte, il latte fa bene, il latte fa bene a tutte le età, bevete più latte, bevete più latte, bevete più latte. Então, todo mundo que assistiu esse filme guarda essa música. E ele fica tão vidrado ali naquela, né, tão acirrado com aquela propaganda, com aquela mulher, com aquela exposição daquela modelo, que ele começa a ficar com os parafusos soltos, começa a enlouquecer e se apaixonar, na verdade, por aquela figura que numa cena maravilhosa, ela sai daquele outdoor e vai falar com ele, vai atrás dele, ele começa a correr e ele chama ela de Satanás, e sai daqui, e na verdade ele começa a se apaixonar por ela. E, na verdade, é uma crítica, assim, né, a um ultraconservadorismo que não é necessário, naquele caso ali. Claro. Para nós refletirmos nisso. Fantástico. Eu adorei aquele episódio. Gente, mas que bom que você... Não, são cenas assim inesquecíveis mesmo. Eu acho que nos próximos encontros a gente estava pensando de falar sobre... a gente está falando em generalidades hoje, mas tipo entrar na figura da atriz Anita Ekberg, neste mundo feliniano, o que ela significava, não somente profissionalmente como atriz, mas na vida pessoal também. Vamos lembrar que Anita Ekberg não era americana, era sueca, tá? Mas ela incorporava, pelos dotes físicas dela, o sonho hollywoodiano, né? Sim, ela era quase estereotipicamente uma Marilyn Monroe, né? Então, é uma história muito interessante da vida dela, como ela nunca mais saiu de Roma, ela ficou em Roma, até literalmente levar uma rosa no caixão do Fellini. Ela foi amante do Fellini. Isso é outra coisa, o aspecto, a gente pode, uma personalidade tão complexa, quando num dos documentários que eu assisti, também nesses últimos dias, eu fiquei de boca aberta com a Sandra Milo, outra figura, atriz importantíssima no cinema dele, mas na vida pessoal dele. Então você tem esta fusão da vida pessoal e da arte dele, da produção cinematográfica, uma coisa só. Então você não pode desgrudar essas pessoas que estão nos filmes. E vamos dizer dos amores femininos, mas os amores também que ele teve com Marcello Mastroianni. Marcello Mastroianni é um símbolo, ele queria ser Marcello Mastroianni. Tem uma cena, nenhum filme, você encontra no YouTube, até compartilhei no nosso grupo WhatsApp do Panorama hoje, onde Marcello Mastroianni recebe o Davide della Carriera, né, em Roma, e eles chamam, isso em 1990, eles chamam Fellini para entregar este prêmio para o astro dele, no sentido, claro que Marcello Mastroianni é o maior ator na história do cinema italiano, não somente com Fellini, mas com outros diretores, claro, mas ele teve uma grande fatia do imenso sucesso internacional a Fellini, e as palavras que Fellini usa para entregar o prêmio para Marcello Mastroianni, eu fiquei de boca aberta. Ele estava quase dizendo, eu estou dando este prêmio para mim mesmo. Eu sou o teu alter ego. Eu fiquei, gente, não precisa um psicólogo, um psiquiatra para analisar a situação aqui, né? Mas obrigado, Ingrid. Esses personagens, esses atores não estão nos filmes à toa. Elas representam mesmo pedaços da vida do Fellini, né? E a Anita Ekberg
fenômeno, né? Tem até documentários em filmes sobre até... Tem um filme sendo rodado agora, se não estou enganado, agora esqueci a atriz, que ela vai fazer, o nome do filme é The Woman in the Fountain, The Lady in the Fountain, que acho que é com Monica Bellucci. É um filme que está sendo realizado neste momento. Anita Ekberg Forever. Tá? Tem quem gostaria de levantar, como um tipo de aula, quem gostaria de levantar a mão para falar do seu Fellini filme do coração? Vai. Ninguém? Mais? Urbano Casadei. Urbano Casadei. De Brasília. Benvenuto. Grazie. O nosso mentor cultural em Brasília, dá sempre uma grande força para o panorama italiano, e também eu nunca vou esquecer como você recebeu a gente em Firenze, quando 9 anos atrás a gente organizou a primeira viagem cultural em San Gimignano, em Firenze, e você estava lá para receber a gente, e foi a nossa guia em Firenze, porque você é fiorentino. Se eu perdi um pouco, porque problema técnico, de vez em quando entrava antivírus falando a comunicação não está correta e desligava. Mas a maioria, ultimamente, eu consegui ouvir. Qual é a pergunta? Você quer saber qual é o filme? Não, ao contrário, queria falar. Você falou do relacionamento entre Marcello Mastroianni e Fellini. Isso é muito interessante. Os dois são muito amigos, claramente. Bem mais amigos do Alberto Sordi. Sabe que teve uma briga feia com Alberto Sordi, porque, vamos dizer, tinha um filme programado que o nome em italiano era Il Bidone. E Alberto Sordi queria participar, queria a parte principal. No final, Fellini falou sim, e depois, ouvindo o produtor que queria atores americanos, deixou-lhe para lá. Daquela vez, os dois não se falaram mais. Por isso, naquela entrevista que você mandou, o Alberto Sordi fala era um bugiardo, era mentiroso. Na verdade, não era mentiroso, era fantasioso. A fantasia dele aparece em todos os filmes. Se você conhece, o meu filme preferido é 8,5, com Marcello Mastroianni. E ali aparece a duplicidade mesmo das vidas de Fellini e de Marcello Mastroianni. Aquele Marcello que falava na Fontana di Trevi. Anita Ekberg chamava na Fontana di Trevi. Só para dizer qual era a grande amizade entre Fellini e Mastroianni, era o apelido que Fellini chamava continuamente Marcello Mastroianni. São duas personalidades. Sim, é claro, se amam, são extremamente amigos, mas duas personalidades completamente diferentes. Um romagnolo, Rimini, Romagna, sangue bem quente. Outro, Ciociaro, conhece a região da Ciociaria? É uma região um pouco assim, tudo tem outro ritmo. Fellini brincava com essa coisa e chamava com Mastroianni com uma palavra, aliás, com uma frase, que se você fala para uma pessoa que não conhece, que não é amigo, ele acha que está insultando feio. Não sei se vocês ouviram falar de snaporazzo. Ninguém ouviu falar de snaporazzo? Muitas vezes também no filme, também 8,5, Mastroianni é chamado de snaporazzo. Snaporazzo é uma palavra romagnola, é uma frase romagnola, que o sentido é: você nasceu pobrezinho, mas pobrezinho no sentido pior da poveraccio, in italiano sarebbe sei nato poveraccio.
que não significa que não tem dinheiro, sei que é um poveraccio de espírito. É só que a amizade é só para entender qual era a amizade dos dois. Que ele podia falar para o Marcello Mastroianni essa palavra, snaporazzo. Que você, como diz, qualquer outra pessoa que não é amiga, vai acontecer um problema de guerra. Mas tudo bem. Se há outras coisas, falei, 8,5. 8,5 eu acho que era maior, para mim, é o melhor filme. Essa fantasia dele é a realidade que se funde e se confunde, que não dá para mais entender qual é a verdade e qual é a fantasia. Eu acho que seja, para mim, a melhor interpretação do regista Fellini. Fantástico, Urbano. Obrigado. E você sabe, tem um cineasta muito famoso espanhol hoje em dia, né, que seria talvez o Fellini de hoje, né, que é o Pedro Almodóvar, que compartilha a tua mesma opinião. Em várias entrevistas, Pedro Almodóvar diz com todas as letras que 8,5 é o melhor filme jamais feito na história. Enquanto Martin Scorsese está na bancada de La Dolce Vita, Pedro Almodóvar fala de 8,5 nesses termos, ao ponto que no lançamento do filme, que foi muito premiado, um grande sucesso, o último filme dele, Dolor e Glória, com Antônio Bandeiras, o personagem no filme deste, né, diretor, com todas as angústias, ele se baseou exatamente na ideia, na personalidade, na essência do Fellini, como é representada, e quase para ele, eu só copiei Fellini, eu fiz um remake de 8,5 em Dor e Glória. Não sei quem assistiu, mas interessante, né? Como ele continua influenciando os novos cineastas mais do que nunca, né? Por exemplo, uma prova dessa fantasia de Fellini é no último filme que passou no festival que você falou, Amore in Città, festival dos italianos de Goiânia, Amore in Città, tem uma apresentação do Zavattini, esse é o cinema verità, tudo está verdadeiro, estamos contando a história verdadeira. A parte de Fellini não tem nada de verdadeiro. É uma história fantástica. Não sei como é que o Zavattini bebeu essa coisa do licântropo e da menina que aceitaria de casar com um viado. Mas isso faz parte da personalidade de Fellini, que conseguiu enganar o Zavattini também. Interessante. Obrigado, Urbano. Muito obrigado. Mille grazie. Mille grazie, veramente. Eu gostaria muito agora de perguntar para Liz Lobo, jornalista Liz Lobo, em Brasília, que é não somente aqui, uma outra italianista de marca maior. Já estudou na Itália, enóloga, jornalista, vice-presidente do CAIT, Circolo Amici Italia, de Brasília, panoramista conosco há anos e anos. Liz, qual é, no presente, qual é o teu filme de Fellini preferido e por quê? Bom, Max, puoi parlare anche in italiano se vuoi, ma certo. Fala benissimo, fala benissimo. Come? Devo parlare italiano? No. Fica à vontade. Fica à vontade. Né? Bom, meu filme preferido é La Dolce Vita, porque eu jamais me esqueci daquela cena muito romântica na Fontana di Trevi, né, entre a Anitta e o Marcello Mastroianni. Então, per me è rimasto per tutta la vita. E così per me non c'è un altro film di Fellini che mi farà ricordarlo di più che questa cena di questo film. Fantástico. É um filme que marcou história mesmo, no sentido até o termo paparazzi, ele nasce naquele filme. E temos também, vamos lembrar que a Anita Ekberg, no filme,
ela de verdade, ela tem um namorado. É um ator americano, o famoso Tarzan, o Lex Barker, ok? Vamos lembrar, então, que lá tem, gente, personagens de sobra. Eu não sei como ele conseguiu tantos personagens em um filme só. Cada vez que eu vejo La Dolce Vita, quer dizer, tem mais gente saindo. Eu nunca reparei esse personagem. Tem tanta gente. Eu me pergunto, até o Urbano Casadei mencionou para mim hoje, de verdade, a gente estava falando hoje de manhã, sobre o problema do financiamento de La Dolce Vita. Lembra, Urbano? Que lá tinha muitos salários, muita gente para pagar, né? E teve um problema com um dos produtores que caiu fora na última hora, e Fellini tinha até problemas, né, de fechar o filme por falta de, né, orçamento, mas ele conseguiu, né? Mas tem muitos atores, muitos personagens maravilhosos em La Dolce Vita. Max, um comentário só. Carlos? Permesso. Quero fazer um convite em público para a senhora Liz. Nós estamos aqui, o Panorama Italiano está procurando uma especialista em vinhos. Nós queremos fazer uma noite falando de vinhos. Você se sinta convidada. Liz, é um bom convite. É um ótimo convite, Um ótimo convite. Eu não sou propriamente uma enóloga, sou uma enófila. Eu estudo, conheço bastante, mas não sou uma enóloga. Mas posso falar assim, eu tenho uma confraria e ultimamente não tenho tido muito tempo, mas eu conheço um pouco, né, de vinho, já visitei várias vinícolas pelo mundo e é um prazer, será um prazer. Sommelier 100%. Queria também, tem tantas pessoas que queria cumprimentar, vejo também a minha grande amiga e colega em São Paulo, Manuela Lombardi,